Hoje eu quero desafiar você, assim como nós fomos desafiados na semana passada, a viver com esperança, a nós vivermos hoje com disciplina. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve essa palavra, disciplina. No viver com esperança, nós olhamos para aquele texto de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá tristeza. Amém? Aquilo que me dá esperança. Então nós vamos tirar qualquer tipo de pensamento que não traz esperança, porque nós escolhemos viver com esperança. E hoje, começando mais um ano, nada melhor do que rever os nossos hábitos, nada melhor do que rever as nossas rotinas, as nossas prioridades e escolhermos viver com disciplina. Mas talvez para alguns essa palavra disciplina remete à sua infância, quando você era disciplinado. Remete a coisas negativas. Então nós vamos ver hoje o que é essa disciplina. E qual é essa disciplina que nós devemos ter na nossa vida? Quando fala de viver com disciplina, disciplina é uma daquelas coisas que parecem maravilhosas no papel. A teoria de viver com disciplina é fantástica, mas colocar isso no dia a dia, quem aqui é disciplinado? Nós somos disciplinados no exercício físico, na alimentação saudável, em hábitos bons. Essa disciplina, muitas vezes, ela é linda no papel, mas o colocar ela em prática, viver disciplinado na questão do horário, na questão dos nossos compromissos e tantas outras questões, em que nós precisamos de disciplina nos estudos. O filho gosta de estudar? O pai e a mãe têm que ficar lá em cima, porque se não for disciplinado nos estudos, vai conseguir os objetivos, vai conseguir alcançar o que sonha. Então, na nossa vida, se não existir a disciplina, nós muitas vezes não alcançamos, porque nós não respeitamos os processos que são normais e que precisam ser enfrentados. A grande questão é que aplicar essa disciplina na nossa vida, seja em qualquer área, ela é difícil, porque a disciplina envolve esforço. Pense aí na disciplina de voltar a ter atividades físicas. O corpo no início ele dói, dependendo da atividade que você está fazendo, já no primeiro dia que você faz, no outro dia o corpo já mostra. E você já tem o quê? Vontade de desistir. Então vai exigir de você esforço de continuar, para não desistir. E essa disciplina nunca parece se encaixar naturalmente numa agenda, porque a gente já está tão corrido, nós já temos tantas demandas, já temos tantos compromissos, que encaixar mais alguma coisa na minha agenda, principalmente algo que remete a algo negativo, eu quero deixar de lado, quero fazer outras coisas. E muitas vezes nós nos pegamos pensando o quê? Mas quando a minha vida ficar um pouco mais tranquila, aí eu vou ser disciplinado. Aí eu vou estudar, aí eu vou cuidar da alimentação, aí eu vou fazer tantas coisas quando a minha vida ficar mais tranquila. E eu e você caímos nessa mentira de que a vida um dia vai ficar tranquila. Você acha que a sua vida um dia vai ficar tranquila? Mas quando eu me aposentar, aí a vida fica tranquila. Mas, querido, já era para nós termos aprendido que a vida, ela nunca fica tranquila. Aquilo que desejamos realizar, devemos fazê-lo com a vida agitada mesmo. Fazer agora. Não fique nessa procrastinação amanhã, quando a vida ficar mais tranquila, quando eu tiver um tempinho, porque isso nem sempre vai acontecer. Faça o que tem que ser feito agora mesmo, com a vida agitada. Principalmente no que a gente vai falar hoje. Devemos entender que Deus tem um desejo para nós. O grande desejo de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Nós que fomos eleitos de Deus, a palavra diz que Ele que de antemão nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu
Filho. O desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus, que sejamos semelhantes à imagem do seu Filho. E como a gente consegue isso? O plano eterno de Deus garante que no final, todo cristão, todos aqueles que um dia foram salvos e transformados por Cristo, vão ser conformados à semelhança com Cristo, vão ser transformados. Em Cristo nós somos uma nova criatura, e quando estivermos no céu, com o corpo glorificado, seremos semelhantes a Jesus. Mas enquanto isso não chega, enquanto nós estivermos aqui, quando Ele se manifestar, nós sejamos semelhantes a Ele. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos nos tornar semelhante a Cristo aqui, agora. E como a gente se torna semelhante a Jesus sem disciplina? Como nós nos tornamos semelhante a Jesus sem rotina, hábitos voltados à palavra de Deus, à vida com Deus? Até que Jesus volte, até lá, Ele pretende que nós desenvolvamos essa busca da tal semelhança agora, neste momento. Não devemos simplesmente esperar pela santidade, devemos buscá-la agora. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. Esse versículo a gente estudou hoje pela manhã também. Olha o que diz: esforcem-se para viver em guerra uns com os outros. Não é o que está aí? Em vingança. É para viver em paz. E quando a palavra fala para nós vivermos em paz com todos, Ele começa dizendo para a gente se esforçar. Porque é fácil viver em paz com todos. Porque aqui não está falando em viva em paz com aqueles que você gosta. Vive em paz com todos envolve aquele abençoado do seu trabalho, aquele vizinho abençoado, não é? A gente estava em Guariba essa semana, tinha um vizinho varrendo a porta da casa dele, e ele falou: vizinho não vai ficar bravo não, jogou o lixo tudo na frente da vizinha e entrou para dentro, né? Viver em paz com todos envolve você viver em paz com essas pessoas, as que querem o teu bem e aquelas que são declaradas seus inimigos. É fácil? Por isso que a Bíblia fala: esforcem-se, façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas Ele não para nisso, Ele continua: e também se esforcem para serem santos. Isso é para agora, é para hoje, é o que Deus quer de você. Que você viva em paz com todos e que você seja santo. Mas não conseguimos viver assim, conforme esse texto está nos ordenando, se nós não tivermos disciplina. E Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles, os limpos de coração, verão a Deus. Limpo de coração, uma pessoa santa, é a mesma coisa. Sem santidade, sem coração limpo, a gente não vê o Senhor. Mas como eu me torno santo? Como eu vivo essa santidade? Sem disciplina. Portanto, quando a gente fala de você viver com disciplina, não é só uma disciplina voltada às atividades físicas, ao seu corpo, ao seu bem-estar pessoal, mas é principalmente a disciplina espiritual. A gente quer que você entenda que para buscar essa santidade, para se tornar semelhante a Jesus, o Filho de Deus, nós precisamos de disciplina, e uma disciplina espiritual. É o que a gente tem falado, e vamos falar esse mês de janeiro, sobre essas disciplinas espirituais. Esses hábitos que não só são hábitos saudáveis, mas são hábitos transformadores. Se há uma coisa que a gente não pode mais deixar de lado na nossa vida é o tempo de oração, o estudo da palavra, o jejum e a adoração. Quando nós colocamos isso em prática, nós deixamos de ser religiosos. Nós deixamos de ser somente alguém que conhece as coisas de Deus. E nós começamos a viver de fato como tem que ser vivido.
alguém que está buscando a santidade, alguém que está buscando cada vez mais ser parecido com Jesus, porque conhecer tudo isso é muito bom, mas viver tudo isso daqui é o que Deus quer de mim e de você este ano. E é por isso que nós estamos estudando sobre isso na escola bíblica, porque nós queremos que você tenha um hábito na sua vida que vai ser saudável, mas vai trazer para você também transformação. Não é possível que você passe todos os dias deste ano sem orar. Você precisa orar todos os dias. Você vai precisar ler a palavra de Deus todos os dias. É nela que nós encontramos o alimento. Você vai precisar, em alguns momentos, em algumas situações, voltar à prática do jejum. O seu relacionamento com Deus através do jejum. E você precisa todos os dias ser alguém que adore a Deus por quem Ele é. Como nós cantamos aqui. Cantar isso é fácil. Viver isso precisa que eu e você tenhamos disciplina. Tenhamos uma rotina, talvez alterada e mudada, para que a gente coloque isso em prática. Exercite-te na piedade. Exercite-se na devoção. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Eu trouxe 3 versões do mesmo versículo. Paulo dizendo àquele jovem pastor, aquele jovem líder, ele fala: se exercite na piedade, se exercite na devoção. Para você progredir na vida cristã, Timóteo, faça sempre exercícios espirituais. Pastor, eu vou na academia, eu sei os exercícios que eu faço. Dependendo do esporte, eu sei o exercício que eu tenho que fazer. Quais são os exercícios espirituais para mim crescer na vida cristã? São alguns. Eu trouxe, e a gente está estudando só 4. Oração, o estudo da palavra, jejum e adoração. E é isso que Paulo está pedindo a Timóteo. Para você progredir na vida cristã este ano, para você crescer em maturidade, em semelhança a Jesus, para você ser um crente que saia da superficialidade da vida religiosa, se exercite, faça exercícios espirituais. E para a gente colocar isso em prática, a gente precisa de disciplina. São hábitos transformadores. E a minha oração, querido, por você, é que a gente vivencie esses hábitos. Vivencie essa transformação pessoal. E isso vai contaminar a nós, aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que trabalham conosco. Vamos experimentar um avivamento. Vamos experimentar algo novo de Deus. Quando nós colocarmos isso daqui em prática. Quando isso sair da teoria e se tornar prática. Nós falamos hoje pela manhã que essa piedade, quando fala aqui de se exercitar na piedade, muitas vezes ela é confundida com compaixão. Eu tenho piedade daquela pessoa, eu tenho compaixão. Compaixão é uma coisa, piedade é outra. A piedade é um conjunto de coisas que nós fazemos e que nos torna mais perto de Deus, mais parecido com Jesus. Por isso ele continua: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa tanto para a vida presente, como para a vida futura. Quando nós nos exercitamos na piedade, nós somos abençoados agora e na vida futura. Nós nos tornamos semelhante a Cristo aqui e continuamos a cada dia crescendo nessa semelhança. Portanto, querido, o único caminho para a maturidade cristã, para a piedade, que é o termo bíblico, que se refere à semelhança com Cristo, santidade, é através das disciplinas espirituais. Você, quando experimentou o seu encontro com Jesus, você começou uma caminhada chamada caminhada cristã, vida cristã. E agora nós precisamos crescer nessa vida cristã. Isso é a maturidade, crescer com Deus. Quando nós lemos alguns textos onde o autor fala que, olha, vocês precisavam do alimento sólido, mas ainda estou tendo que dar leite. Ele está falando de crentes que não cresceram, não amadureceram. Mas o meu desejo, o seu desejo para esse ano, eu creio que é crescimento, é maturidade, é conhecer mais desse Deus, é experimentar mais desse Deus. E nós temos condições de vivenciar isso.
hoje. E isso é possível para mim, para você. Talvez quando você vê alguns testemunhos, algumas pessoas falando da relação delas com Deus, você fica, nossa, mas isso é para algumas pessoas somente. É para todos nós. Viver essa santidade, esse crescimento, essa maturidade, é para mim, é para você hoje. E é por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais, do hábito que vai ser transformador. As disciplinas espirituais são meio de Deus para que nós possamos usar na busca plena do Espírito, da piedade. Povo piedoso é um povo disciplinado. Nós precisamos voltar ao exercício da piedade para crescer na vida com Deus. Nós precisamos voltar a essa busca plena do Espírito Santo. E não tem como ser cheio do Espírito sem ter tempo com Deus. Sem ter tempo de oração, sem ter tempo de ler a palavra. Não tem como crescer desse jeito. É por isso que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um grande exemplo de homem que orava. E esse homem é Jesus. E se tem uma coisa que Jesus espera de mim, e que Ele espera de você, é que a gente possa ser uma pessoa de oração. Jesus espera que nós oremos. Olha alguns textos onde Ele nos convida a orar. E quando vocês orarem, mas quando você orar, e quando vocês orarem, vocês devem orar assim. Por isso lhes digo, peçam, buscam, batam. Então Jesus contou aos seus discípulos que eles deviam orar sempre, sem esmorecer. São vários versículos onde nós vemos Jesus, o Mestre, indo a um lugar solitário para olhar as redes sociais, não é? Ele saía, se retirava, para ir fazer o quê? Orar, buscar ao Pai, ter um contato direto com Deus. E são muitos os versículos em que ele fala isso aos discípulos, o desejo que ele tinha dos discípulos serem homens de oração. Portanto, querido, quando você pensar nas disciplinas espirituais, em ser uma pessoa disciplinada este ano, pense nas disciplinas como exercício espiritual. Assim como o meu corpo precisa de exercício, o seu corpo precisa de alguns exercícios para que a gente fique plenamente saudável. Nossa vida com Deus precisa desses exercícios espirituais. Ter um lugar favorito para orar, para ler a Bíblia, para ter esse encontro com Deus. Ter um encontro com Deus todos os dias é algo que a gente não pode negligenciar por conta da correria do nosso dia a dia. Não podemos, de forma alguma. É como ir à academia. É como se exercitar num aparelho com pesos. E hoje a gente vê isso. As academias estão em crescimento. Tudo que é voltado ao corpo físico está em crescimento. As pessoas estão extremamente preocupadas com o corpo. E isso é bom, não é ruim. O que não pode é ter essa idolatria de um corpo que, infelizmente, ele não vai ficar sempre durinho. Faça você academia ou não. A gente vai experimentar as fases da vida. Nós vamos envelhecer. E não tem como ficar. Dependendo dos artistas que você acompanha, alguns estão querendo ficar com tudo durinho mesmo depois de velho. Fica lindo, não fica? Quando começa a esticar tudo. Porque não querem respeitar a vida como ela é. Então, querido, quando a gente fala do exercício espiritual, é como ir numa academia, exercitar com os aparelhos, com os pesos, isso dentro do limite é bom. Mas por que a gente tem tanta essa preocupação com o corpo e a gente não tem essa preocupação com a nossa vida com Deus? Com o espiritual, em eu estar bem com Deus. Assim como as disciplinas físicas, como a academia promovem a força, a disciplina espiritual vai promover em nós a piedade. Uma pessoa mais parecida com Jesus. Imagine essa igreja, com todos esses membros, cada dia mais parecida com Jesus, por onde nós estivermos, querido, a luz de Cristo, fazendo a diferença,
É isso que Deus quer de mim e de você. O que sabemos é que Jesus, ele orou. Ele se retirava para lugares solitários. E ele fazia o quê? Orava. Como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo de oração com Deus? Você já estabeleceu na sua rotina um período onde você ora todos os dias? E cada um vai ter um horário, vai ter um dia, um momento melhor do dia. Mas você também faz como Jesus fez? Se Jesus, que é o nosso mestre, foi exemplo para nós das disciplinas espirituais, se ele aplicou no seu coração essa disciplina, é porque nós precisamos viver como ele viveu. Se ele orava, é porque nós também precisamos orar. Se ele buscava ao Pai, é porque nós também precisamos buscar. Se Jesus precisou orar, quanto mais nós. A oração é esperada de nós, porque precisamos dela. Sem oração não seremos como Jesus. E sabe o que é o mais triste? Está disponível a cada um de nós. Dependendo com quem você vai conversar, você tem que marcar um dia, você tem que marcar um horário. Isso pode ser remarcado, porque pode ser cancelado o atendimento, o agendamento. Com Deus não tem nada disso, querido. Você pode buscá-lo, você pode encontrá-lo qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer situação, que Ele nunca vai estar de costas, ocupado. Ele sempre vai estar atento para te ouvir, para te atender, para te ajudar. E mesmo sabendo de tudo isso, a gente não ora, a gente não busca, a gente não se entrega e não se derrama mais na presença de Deus. Quando eu falo de oração, querido, não é algo religioso, não é algo mecânico, é aquele momento onde eu de fato vou me entregar na presença de Deus, onde eu vou falar dos meus medos, das minhas crises, das minhas dúvidas, onde eu vou colocar a minha vida e o meu coração diante dEle, na certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele vai me atender, de que Ele vai me ajudar. A palavra de Deus torna isso claro. Dediquem-se à oração, é o que diz Colossenses 4:2, Tessalonicenses 5:17. Você pode memorizar esse versículo. Orem continuamente, orem sem cessar, nunca parem de orar. São as orientações do Novo Testamento para nós. E eu quero encerrar com esse texto. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que esse texto está dizendo. Quando nós nos aproximamos em oração ao trono da graça, nós vamos encontrar confiança, nós vamos receber misericórdia, nós vamos encontrar graça, e tudo isso vai nos ajudar no momento da nossa necessidade. Deus está dizendo: você não precisa sofrer sozinho, você pode trazer para mim as suas angústias, as suas lutas, os seus temores, as suas dores. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Por que com toda a confiança? Porque quando nós formos orar, a gente tem que orar com fé, não duvidando. Infelizmente tem pessoas que oram como se Deus a quem eles estão orando não fosse poderoso e não fosse aquele que está ouvindo e conhece todas as coisas. A gente ora duvidando, a gente ora como se Deus não fosse capaz de fazer o que a gente está colocando diante dele. Então o texto está dizendo: ore com confiança, ore crendo que você está colocando diante de alguém que é todo poderoso. Para mim, para você, as situações que são impossíveis, mas para esse Deus a quem nós oramos, todas as coisas são possíveis. Querido, quando você for orar, lembre que você está orando ao mesmo Deus que fazia milagres e que faz ainda hoje, que falava de forma pessoal às pessoas lá atrás e faz isso ainda hoje. Não é só uma história do passado, é o mesmo Deus, é o Deus de hoje.
E quando nós vivermos isso, nós vamos encontrar ajuda no momento da nossa necessidade. Pastor, eu queria orar tão bonito como oram aquelas pessoas. Talvez você vê algumas pessoas orando, você fica, nossa, eu queria orar bonito como esse irmão ora. Você pode. Sabia que você pode? Sabe como você começa? Orando. Oração é que nem andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta só olhando o vídeo? Tutorial no YouTube? Você tem que fazer o quê? Montar nela. Levar uns tombos, umas raladas, até que você consegue andar. Oração é isso. É todos os dias você estar diante de Deus, você conversar com Deus, você abrir seu coração para Deus. Não tem a palavra certa, não tem um jeito certo, é você simplesmente ser você na presença de Deus. E nessa comunhão, nesse relacionamento, você vai aprimorando a sua conversa, o jeito de se colocar diante dEle. Porque o mais importante para Deus não é as palavras que você usa, é se aquilo está sendo de coração. Eu, por frequentar várias reuniões de conselho de pastores, eu vi algumas pessoas orando, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sabe aquelas orações que você fica... Eu ficava assim, mas não é o meu Deus? É só o Deus de Isaac? Não, é o meu Deus. Meu Deus. Não foi só Deus de Abraão, Deus de Isaac. É o nosso Deus hoje. Ele é seu Deus. Ele é seu Deus. Então se aproxime desse trono da graça com confiança, para nós recebermos misericórdia. Mas você precisa viver com disciplina. Não tem como crescer, ser maduro espiritualmente sem disciplina. E uma das disciplinas que nós precisamos é as disciplinas espirituais. E a melhor coisa que a gente pode nessa tarde é entender que nós podemos falar com Deus. Está disposto? Você quer isso? Fique de pé. Vamos cantar.